Oi ateliê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sofia, artista e criadora de conteúdo, e no vídeo de hoje temos um especial de Halloween com pinturas no tema para você aprender pinturas fáceis, tá? Eu vou guiar vocês por todo o processo de pintura. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o like, que me ajuda muito como criadora de conteúdo, assim o YouTube mostra para as outras pessoas que esse conteúdo é relevante, que você gosta. Também se inscreve porque aqui a gente tem vários tutoriais para iniciantes, a gente tem vários vídeos de aquarela, de vlogs de arte, então tem tudo aqui para você. Para desenhar qualquer uma dessas figuras, temas que eu vou mostrar aqui, que o esboço já vai estar pronto, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, como eu sempre deixo, o link da pasta do Pinterest, assim vocês conseguem lá ir na pasta de imagens de referência e pegar todas essas imagens que a gente está usando para fazer as pinturas. Se você não sabe como desenhar essas imagens a partir da foto, também tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer esses esboços, assim você foca na pintura. Então, se não tiver aqui nos cards, vai estar aqui tudo na descrição e bora pro vídeo, bora pro aprendizado. Então vamos iniciar a nossa prática especial de Halloween. Já tô com os meus pincéis aqui, eu foquei em alguns menores, tá? Mas se vocês quiserem, fiquem à vontade aí, em questão de tamanhos, depende também do desenho, tá? Do tamanho. Já sabem, né? Se ainda não sabe como fazer esboço, vai estar linkado aqui nos cards. Vamos começar por este daqui. Esse aqui é muito fofo, né, gente? Vou pegar esse marronzinho na minha paleta. Quem quiser colocar um alaranjado também, um pouquinho de amarelo e vermelho. Que essa xícara, a gente vai fazer um efeito bem aquarela mesmo, nesse jeitinho mais caricato. Nessa parte da xícara, isso eu tô olhando pra nossa imagem de referência, tá? A xícara aqui, ela tá concentrada mais branco e aqui fazendo o efeito desse marronzinho. E aqui nesse canto eu vou preservar um pouco a luz para que fique parecendo que a caneca, né? Aquela caneca de cerâmica, e aqui dentro a gente foca mais num marrom tipo chocolate. Então eu vou passar aqui, ó. E essa é para ser uma prática bem livre, tá? Então não se apegue a ficar fazendo suavizações. Se você quiser fazer algumas camadas, por exemplo, ó, tô usando bastante água para ficar bem aguadinho. Tô aqui, ó. Bem aguado aqui. E aí depois, se você quiser aplicar mais uma camada quando essa secar, que aí vai aparecer, né, a transparência desse fundo, fica bem legal também. E vou fazer algumas aqui, ó, nessa borda, aqui, embaixo também. Vai olhando também a imagem de referência, é bom você ir treinando olhar a imagem de referência para se acostumar, né? Como artista, costuma olhar muitas imagens de referência. Então eu venho aqui, ó, coloco uma gota de água, ele já espalha, já faz ali, a água já faz o trabalho da aquarela, sozinha, tá? Aqui também, ó, vou vir nesse canto. Esse aqui tá iluminado, então esse aqui eu vou fazer umas sombrinhas, né? E aqui passar água bem solta, sem restrições, é isso que vai deixar esse efeito aquarelado, bem bonito. Aqui em volta do fantasminha, eu vou fazer esse tom mais claro, esse mesmo tom que a gente tá usando. Pode ser com pincel mais fino também, tá? Se você quiser trocar, eu já vou trocar o meu quando eu for aplicar o tom mais escuro. E aí, aqui o legal é a gente deixar uns fundinhos um pouco mais claros, ó, tá vendo? E uns mais escuros. Vamos fazer? Tem várias maneiras de fazer o marrom. Vamos fazer com verde e vermelho? Vou pegar aqui, ó, um verde e um vermelho. Depende quanto de quantidade você coloca, tá? Se você vê que tá muito verde, você põe mais vermelho. Se você vê que o vermelho tá estranho, muda o tom do vermelho, se você tiver outras opções. Se você quiser colocar um pinguinho de preto também funciona, tá? E um pinguinho de azul também é legal, se você quer deixar um tom de chocolate um pouco mais puxado ali pro arroxeado, tá? Então fica muito legal se você fizer isso também. E aqui, ó, vou vir dando profundidade. Vou aplicar só mais em volta aqui do fantasminha e algumas batidinhas em volta, sem cobrir tudo, só colocando algumas nuances. Talvez até tenha ficado escuro demais, mas eu ainda achei que ficou legal. Vou vir aqui com este tom de escuro embaixo
no contorno do livro. Você vê que o pincel tá agarrando muito? Passa mais água, quer dizer, adiciona mais água, né, no pigmento. Aproveitar do jeito que tá aqui, porque eu vou vir colocando a água, ó, dessa forma. Cuidado com a expansão, tá? Se você não quer que expanda para outros lugares, então cuidado para não molhar outros lugares. Por exemplo, eu vou tomar cuidado para não molhar dentro da página dos livros. Se você quiser vir arrastar esse pigmento também, pode fazer. Já aproveitei esse tom para fazer essa página. Desse lado eu vou deixar um pouquinho mais claro, assim como a gente fez na caneca. Depois, se quiser ir vindo dando detalhes. Mas para dar esse efeito com o livro, eu vou fazer esse espaçamento, ó, aplicando o tom mais escuro de cá. Se a sua pintura estiver molhada, se você invadir o branquinho, né, com água e tiver molhado, espera secar para daí você então colocar o mais escuro. Senão, no wet on wet, que é úmido sobre úmido, esses tons vão se conectar e às vezes esse não é o efeito que você quer. Era o efeito que a gente queria em outros lugares, mas não nesse. Então tá vendo, ó? Secou tão rápido que eu consegui, ó, deixar um espacinho e preservar um lado do outro. Acho que tá secando rápido por causa da nossa vela aqui do lado. O ideal mesmo seria eu fazer a página do livro antes, mas eu já fui ansiosa aqui, né? E já puxei o marronzinho. Vou até fazer mais umas batidinhas aqui de marrom. Quero que essa página fique um pouco mais escura. E aqui nesse tom do livro, a gente espera secar esse marrom para poder fazer isso. Ou você poderia fazer também, né, primeiro, antes da capa do livro. Esse livro de baixo, já vou fazendo, que aí depois a gente faz as páginas todas juntas. O livro de baixo, eu vou fazer com esse tom alaranjado, tá? Se você quiser deixar ele mais laranja, fique à vontade. O ideal é a gente fazer primeiro um pouco mais claro e depois usar ele mais concentrado para fazer esse efeito que a gente fez aqui também. Novamente, aqui tá molhado. Se eu conectar, vão conectar os tons, mas eu gosto, eu quero, então vou criar esse efeito também, propositalmente. Já nesse aqui de baixo, eu vou colocar um tom mais avermelhado. Então, você pode adicionar mais vermelho nessa mistura, ou aplicar mais vermelho com marrom. Primeira camada sempre é um pouco mais clarinha que a outra. E aqui eu deixo os tons se misturarem. Se você quiser tirar algum pigmento, você pode estar fazendo lifting, que é pressiona e puxa com o pincel úmido limpo, não encharcado, somente úmido e limpo. Vou fazer novamente aqui, ó. Se você quiser vir fazendo de novo, ó, eu tô com o paninho do lado e limpando. Então, eu vou tirando e ponto. No papel Canson Montevo, que é esse aqui, esse efeito é mais fácil de fazer. Num papel que é de algodão, esse efeito já é mais difícil de fazer. Mas, como eu sei que a maioria aqui gosta muito do papel Monte, vou dar super certo fazer o lifting. Tem ótimas opções de correção nesse papel, então é ideal para quem tá iniciando na aquarela ou se aprimorando, né, fazendo vários estudos. Então é bem legal também. Novamente, venho com esse tom de marrom e vou aplicar aqui, ó, embaixo, porque eu sei que quando tem um objeto em cima do outro, ele cria sombras, então eu sei que ele vai estar mais escuro, tá? Então esse é o efeito que eu quis criar aqui. Inclusive, ó, aqui eu vou fazer um efeitinho de marrom, fica ao seu critério. Inclusive, eu vou espalhar um pouquinho esse que eu tô achando que ficou escuro, apenas dando uns pinguinhos de água, deixar a água aí, dar um efeito maior nessa parte, um efeito de aquarela mesmo que a gente fez aqui. Lembra que eu tinha falado que a gente poderia voltar em cima dessa camada? Pois vou fazer isso aqui, vou trazer, ó, nessa beirada de cá e fazer uns riscos mesmo aleatórios, tá? Não fiquem tão presos assim com o perfeccionismo. Esse é um ótimo exercício para você fazer isso. Se desprender um pouco, tá?
passar um pouco aqui, que essa borda, né, da caneca ficou um pouco sem, em volta aqui um pouquinho, algumas pinceladas soltas. E agora eu vou fazer as páginas do livro, tô limpando os pincéis. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um tomzinho, se você tiver cinza ou azul, se você tiver preto também, o preto tem que ser bem diluidinho. Se você tiver um cinza, eu tenho aqui o Payne's Grey da Van Gogh, que eu amo, que é um cinza que eu uso até mais concentrado como preto. E eu vou vir aqui, ó, pinceladas soltas. Se quiser clarear, pode usar um pincel menor, tá? É ideal um pincel menor mesmo para fazer as páginas. Ó, vai fazendo a linha seguindo ali as linhas do próprio livro, tá? Que tá em perspectiva, olha que legal que fica. Depois, se você quiser, você pode passar algumas outras linhas um pouco mais escuras quando estiver seco, pra fazer o mesmo efeito que a gente fez aqui no livro, tá? Criar camadas. O importante é deixar uns espacinhos brancos. Concentrar um pouquinho mais, com menos água. E fazer, ó. Tá vendo como parece que tem mais páginas? E aqui neste cantinho também, ó. Com o nosso fantasminha, a gente vai fazer a mesma coisa do cinza, tá? Deste lado aqui, ó, dele e um pouquinho aqui embaixo. Aí eu vou aplicar, ó, uma água pra diluir bem ele aqui, ó. E posso aplicar, enquanto tá molhado, um pouco mais escuro aqui nessa borda, que vai dar... Tá vendo que a aquarela tá se expandindo? Tá se juntando um pouco com o tom marrom aqui de baixo. Fica muito bonito, gente. Deixar a aquarela trabalhar ao nosso favor, né? Nessa borda de dentro eu vou vir também. E agora deixar secar para que eu possa fazer o detalhamento do olhinho. Nunca detalhe sem antes esperar secar. Em seguida, vamos para o nosso chapéu. Gente, para fazer o chapéu é muito simples. Eu tava limpando o pincel aqui, eu vou fazer um tom de roxo, tá? Você pode usar ou um magenta, que é aquele vermelhinho mais puxado pro rosado, ou um rosa, se você tiver na sua paleta. E aí eu vou vir aqui no azul e juntar no rosa para criar um roxo. Se você quiser um roxo mais escuro, ó, puxado pro azul, você adiciona mais azul. E aí eu vou fazer isso aqui, ó, nesta parte de cá. Vocês devem ter agonia de me ver fazer esses detalhes com pincel grande, né? Ai, gente, vou trocar, porque realmente tem hora que o artista gosta de dificultar a vida, né? Concentra mais pigmento pro canto, ó, igual eu fiz aqui, ó, que aí já vai dar esse efeito legal. Se você quiser concentrar no canto e pra baixo, a tinta vai expandir sozinha. E aí, ó, vai criando o efeito sozinho. Se eu mexer no chapéu agora, ele vai expandir essa parte aqui. Então é necessário que eu espere um pouquinho secar para que eu possa fazer. Enquanto isso, eu vou conferir o fantasma. Já dá pra fazer o olho dele. Então, vou pegar o cinza novamente, mais concentrado, com pouca água, numa textura ali mel mesmo, bem pouquinho, porque é só um detalhe. E vou vir aqui, ó, fazer o olhinho e a boquinha dele. Ai, gente, muito fofinho. Muito bonitinho, meu Deus. Pra fazer o chapéu, eu vou utilizar ou esse mesmo cinza que eu acabei de mexer aqui, ó, ou preto, se você quiser. Esse cinza é legal que tem um fundinho. Eu gosto muito desse tom, então eu vou aplicar aqui. Vou me arriscar ainda, não secou totalmente, mas eu vou deixar um espacinho. Ó, começar com um pouquinho de margem e vou, ó, literalmente aqui pelas margens do meu chapéu. Vou concentrar esse escuro mais pra baixo, porque mais pra baixo é onde cria sombra, né? Dependendo do ângulo do objeto. Então aqui, como aqui essa parte tá pra cima, cria sombra na de baixo. Enfim, peguei outro pincel aqui e vou tacar água
deixar aí, ó, a aquarela. Tá vendo que saiu um pouco da linha? Não tem problema se acontecer isso, mas se você quiser fazer um lifting depois, porque se você fizer agora, pode ser que você não consiga remediar agora, porque tá muito úmido. Quando tiver menos úmido, dá certo. Tá muito claro esse chapéu, vou aplicar mais escuro. Então eu vou, ó, úmido sobre úmido, pingando aqui aonde tá esse chapéu, criando esse efeito super legal. Vou fazer isso nessa parte de baixo também. Concentrar aqui, ó, mais escurinho. Quanto menos água e mais tinta, pigmento você pegar, mais escuro vai ficar. Então, se você quer mais escuro, adicione mais pigmento e cada vez menos água. E agora eu vou vir, ó, acho que eu senti necessidade de pegar um pincel maior, então eu vou vir aqui. Ah, que lindo, gente, olha, muito fácil, né? Depois, quando secar, eu quero vir aqui passar um amarelo nessa fivela, mas só assim já tá lindo, né? Vamos pra essa vassoura, gente, super fácil também. Só selecionei pinturas fáceis pra vocês, tá? Lembra desse marronzinho que a gente utilizou? Pois eu vou usar ele. Só que eu vou diluir mais. Vou pegar um cantinho aqui, deixar meu pincel mais aguado. E eu vou fazer essa primeira camada mais aguada. Ó, achei até que tá um pouco escuro. Então eu vou vir limpando mais meu pincel pra que não tenha tanto pigmento. Fique mais claro, tá? Tá vendo? Vou fazer um amarelo que eu vou utilizar. Esse amarelo é o amarelo ocre com... pode ser um pouquinho do amarelo normal, sem ser aquele amarelão, sabe? Vou utilizar mais esse ocre ainda, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui e aqui. E agora que já tá mais seco aqui, eu já vou aplicar aqui também. Tá vendo? Deixei uns espacinhos em branco para aparecer brilho. Simples assim, com algumas pinceladas. Vou deixar esse amarelo aparente aqui no fundo. Tá secando muito rápido. Vou usar esse mesmo pincel e vou pegar o marrom que a gente fez. Vou vir aqui nas bordas, ó. Não vou fazer a vassoura retona. Vou fazer ela com fios encaracoladinhos, sabe? E vou preservar algumas das linhas de cores, cores que eu fiz, que é essa cor de baixo aqui, para que apareça ela. Vou pegar esse outro pincel, se você quiser deixar mais avermelhado, pode, até pôr um pouquinho mais de vermelho nesse marrom, ó, tá vendo a diferença? Pode ir deixando o marrom no tom que você quiser. O legal é que fica com esse aspecto de contraste quando a gente faz os tons de baixo mais claros e vem criando camadas. Aqui também um tiquinho desse mais. E aqui, tá vendo? Agora eu vou deixar esse tom mais escuro. Você pode adicionar mais azul, um pingo a mais de preto e concentrando cada vez menos água para que você possa escurecer. E aí sim você vem, ó. Esse efeito da vassoura é legal também com o pincel mais seco, tá? Então, quase nada de água, porque vai criar esse efeito, ó, tá vendo? Da própria tinta agarrando mesmo no seco. Então, só um pinguinho. Vou concentrar mais aqui embaixo. Ajuda se você fizer assim, ó, deitar um pouco o pincel, também é legal. Olha, vou vir contornando a nossa vassoura, só um pouquinho de cá. Na verdade, eu vou deixar mais diluído, eu quero um pouco mais claro. E vou vir aqui assim, ó. Tá vendo?
Se você quiser fazer umas ranhuras de madeira, também pode. Bonitinha demais, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de me marcar nas redes sociais para me mostrar a prática de vocês. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!